Voltamos com a notícia de frente e agora vamos voltar ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, a equipe do repórter Bruno Pinheiro, que está aí com o repórter cinematográfico Paulo Henrique, as imagens ali do sol querendo nasceram do Paulo. E o Bruno vai trazer agora para a gente imagens exclusivas do interior da casa, onde a jovem Isabelle Ramos foi morta. Não é isso, Bruno Pinheiro? Já temos o Bruno aí? Bom dia novamente, Bruno. Fala um pouquinho mais, você, a sua equipe aí, a nossa TV que teve acesso exclusivo a essas imagens. Nayara, exatamente isso. Mais uma vez, muito bom dia a você que se liga na Record TV. Nós conseguimos informações e acesso a esse laudo que foi divulgado até então ontem sobre essa perícia, as fotos de dentro da casa de Marcelo Sestari, a mansão onde Isabelle esteve nos seus últimos instantes de vida, onde ela foi morta na noite do último dia 12 de julho, quando ontem completou um mês sem Isabelle. A gente observa nessas imagens, Nayara, dentro da casa, essas escadas onde Isabelle subiu e deu acesso até o segundo andar da residência, onde fica uma suíte. Nessa suíte havia 2 camas e esse banheiro. Segundo apontou o laudo, que foi morte violenta e está descartado tiro acidental, que realmente o disparo foi em linha reta. Além de ser em linha reta, a arma foi sustentada e o atirador ou a atiradora tinha cerca de 1,44 m a 2 metros de altura. Esse tiro atingiu a cabeça de Isabelle e acabou saindo na lateral, assim, bem atrás da cabeça realmente. Ele não ficou alojado, esse acabou saindo e ficando no chão. A gente observa também, Nayara, essa imagem que é um retrato de como foi a reação. Isabelle, melhor dizendo, não teve reação e nem mesmo um tempo de defesa, segundo consta no laudo. A gente observa que logo após ser alvejada, inicia o sangramento, ela só faz 2 movimentos. Ela se abaixa, ela fica agachada dentro do banheiro e logo depois desse agachamento ela acaba se tombando. Quando ela tomba, ela já cai morta, sem vida. É tão verdade que quando o resgate chegou, Isabelle já estava morta. Quando um outro médico, antes mesmo do SAMU, chegou na residência, esse médico, amigo da família de Marcelo, Isabelle já estava sem sinais de vida. A gente observa ainda, segundo consta no laudo, atirador ou atiradora e a vítima, ambos estavam dentro do mesmo recinto, dentro do banheiro dessa suíte. Ou seja, essa porta não estava fechada realmente, estavam dentro do mesmo local. A gente observa ainda que logo quando Isabelle sobe no segundo andar, rapidamente logo depois aconteceu esse disparo que atingiu a cabeça da menor de idade. Com ela estava na mão esquerda o celular, uma espécie de carteira e entre o corpo de Isabelle estava um cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico não era segredo da família, já que a mãe de Isabelle mesmo disse em depoimento que a filha estava usando o cigarro eletrônico e já havia sido orientada a não mais ficar usando o cigarro. E no dia em que morreu, ela estava usando o cigarro eletrônico entre os amigos, inclusive entre as filhas de Marcelo Sestari. A gente observa também nessas imagens que no guarda-roupa, fica bem ao lado onde Isabelle foi morta, havia uma grande quantidade de estojos de armas. É ali que as armas ficavam armazenadas dentro deste quarto. Então, a gente consegue ter uma visão geral do que é realmente todo o espaço. Lá no segundo andar estava a jovem que atirou, Isabelle, e não tinha mais ninguém neste recinto a não ser ao lado de baixo, no primeiro andar desta mansão. Essas imagens constam no laudo, realmente uma imagem muito forte, e a gente também acompanhou uma imagem que não será divulgada em respeito a toda a ética do nosso jornalismo, mas que dentro do olho de Isabelle havia sinais de queimaduras e até mesmo o dente da frente, a região interna, dentro da boca de Isabelle, também estava queimado. Realmente um detalhe muito forte de que
realmente isso se confirma, que o disparo foi a curta distância, algo entre 20 a 40 centímetros, como diz esse laudo. A gente continua acompanhando a retrospectiva, a verdade, essa reconstituição que está marcada para acontecer no dia 18, na terça-feira, às 14 horas, na mansão onde tudo aconteceu. A gente aguarda mais informações sobre este caso, mas realmente essas imagens chamam a atenção do que aconteceu. A morte violenta, como diz o laudo, de Isabelle Guimarães Ramos, de 14 anos. Nayara, Lúcio, Antero. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações e parabéns aí por todo o trabalho em busca de novos fatos aí desse caso, Isabelle Ramos. E o Bruno narrou rapidinho, Lúcio, aquelas imagens que a gente viu, vamos voltar a elas, sem ser a da casa, as imagens que mostra como a Isabelle foi caindo. O gráfico da perícia. O gráfico, isso. Vamos colocar aí o gráfico, porque o Bruno estava narrando essa questão aí, ó. Que explica bem a dinâmica do que aconteceu ela em lá. pé, aí no último quadro ali, ela cai já, ela começa a cair, e aí mostra como foi feito o movimento. Ela fica primeiro de joelho e depois cai, né, Lúcio? E as imagens realmente são fortes, que o Bruno disse, claro que a gente em respeito não vai mostrar, mas fica claramente para quem vê o corpo da Isabelle que ela já estava morta, que não precisava da massagem cardíaca, de que não precisava dessa tentativa de reanimação. Teve um depoimento do pai, né, da jovem, que, pelo que se divulgou até aqui, teria matado de forma acidental a Isabelle, ele dizendo para o SAMU, não foi? Isso. De que ela tinha caído. De que ela tinha caído, não é isso? Uhum. E já tinham ligado da residência dele mesmo para o SAMU, avisando que teria ocorrido lá um acidente com uma arma de fogo. Uhum. Pois é, eu só quero saber o seguinte, até quando que eticamente nós seremos obrigados a considerar isso um acidente, já que a perícia está exaustivamente demonstrando que não foi acidental. A perícia é o seguinte, a perícia, na prática, desmentiu a maioria dos depoimentos do seu Marcelo Sestari, da esposa dele, da filha dele. E aí é o seguinte, Patrícia Ramos, a mãe da Isabelle, a jovem de 14 anos que morreu, ela diz o seguinte: mentiram e estão soltos, desabafou a mãe da menor ao cobrar prisões, nesse caso aqui. Vou ler um trecho aqui do desabafo dela, né? Ela coloca aqui o seguinte: agora, mais do que nunca, a perícia prova que a versão dela é falsa, que o depoimento dela também é falso. A confissão de que a arma pegou a cabeça da minha filha, a posição que provavelmente ela estaria dentro do banheiro e não na porta do banheiro. Foi o que a perícia mostrou, né? Foi o que a perícia revelou. Isso tudo revela que esse crime hediondo que foi cometido naquela casa e essas pessoas mentiram no depoimento. E aí a dona Patrícia Ramos completa: a verdade, ela é libertadora, mas ela não vai me libertar disso tudo. Eu vou viver com esse vazio para sempre. Eu posso ter outros filhos, mas ninguém vai substituir a minha filha. Aceitar a morte, como eu disse, é difícil, mas aceitar as circunstâncias em que minha filha foi morta é mais difícil ainda, declarou aí a Patrícia Ramos, que é mãe da jovem que teria sido assassinada, até aqui, pelo que se fala, de forma acidental, apesar da perícia estar dando uma outra versão aí para aquilo que foi declarado pela família do senhor Marcelo Sestari. Essa é uma questão, inclusive, para os advogados criminalistas, né? Porque, assim, se fosse nos Estados Unidos, quantos anos tem a menor que atirou? Quantos anos? 14 anos. 14 anos. Nos Estados Unidos, cumpriria a pena, né? Ah, tudo bem, nós não vamos evoluir para isso, tudo bem, não vamos evoluir para isso. Mas, assim, e aí, não tem um pomerizinho para educar isso? Agora é saber Quer qual... dizer, e o pai?
Não vai preso? Agora é saber, estou no meu destaque, agora é saber qual será a posição do delegado Wagner Bassi. Mas é difícil, saber. Que é o titular. Não é fácil, né? Não é fácil porque, e aqui é o seguinte, é o outro ponto do meu destaque, o delegado Wagner Bassi, ele não pode tratar de forma diferenciada a imprensa. Por exemplo, nós estamos aqui numa notícia de frente, desde que aconteceu esse caso, essa tragédia lá do Alphaville, por exemplo, o repórter Bruno Pinheiro, acompanhando todo santo dia as apurações em torno desse caso. E aí o seguinte, o delegado Wagner Bassi, um grande profissional, eu conheço inclusive pessoas, né, que se relacionam com o delegado Wagner Bassi, sempre com as melhores referências para ele. Inclusive, quando ele entrou no caso, você elogiou bastante, elogiei a conduta muito, só que dele. é o seguinte, ele não pode tratar a imprensa de uma forma diferenciada. Né? Aqui não vai crítica nenhuma aos colegas nossos profissionais, que também estão fazendo o trabalho dele. Não, a crítica não é para eles, não. A crítica aqui é que não pode haver essa diferenciação. Eu quero, inclusive, sugerir aqui, fazer uma sugestão ao delegado-geral da Polícia Civil, né? O doutor Mário Rezende, para que se adote na Polícia Civil o mesmo que foi feito lá no Ministério Público Estadual, quando assumiu o novo procurador-chefe, José Antônio Borges. Ele colocou o seguinte, olha, operação do Ministério Público. Não tem mais esse negócio de avisar para um veículo de comunicação apenas. Ou avisa para todo mundo, ou não avisa para ninguém. Né? Temos aqui uma foto do repórter Bruno Pinheiro tentando uma declaração do delegado Wagner Bassi. Olha lá. E aí o delegado... sai correndo. Não quer. É isso, recuando e recusando. Então é o seguinte... ele tem que dar o mesmo tratamento para todo mundo, né? Não pode negar essas informações, concede para um veículo de comunicação e para os outros ele nega. Olha aqui, ó, eu vou revelar aqui um pedido que eu fiz ao delegado Wagner Bassi, uma mensagem por WhatsApp. Olha, eu gostaria de saber se o senhor pode conceder uma entrevista ao Jornal do Meio-Dia. Ainda complementei, olha, para falar em linhas gerais do que está sendo feito em função do sigilo da investigação. Resposta dele para mim: infelizmente, não podemos falar sobre as investigações ainda. Apenas na conclusão poderemos falar. Espero que em breve. Essa foi a resposta do delegado Wagner Bassi. Mas falou já diversas vezes. Não falou para o resto da imprensa. Não, falou para um veículo só. Não, eu vou repetir, a crítica não é ao veículo, nem aos profissionais da emissora concorrente. A crítica aqui é em relação a esse tratamento diferenciado com o restante da imprensa. É isso que precisa ser corrigido e o delegado-geral da Polícia Civil pode intervir nisso, não pode? Com certeza, Lúcio. Uma crítica muito bem feita nesse momento. Olha, vamos para o intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente, destaque do Antero Paes de Barros.